E se a história que a gente conhece, a história da humanidade, não for só uma sequência de acidentes e coincidências? E se, na verdade, for parte de um plano? Um plano espiritual, guiado? Pois é. Essa é a premissa de uma obra fascinante que a gente vai destrinchar hoje. Uma obra que olha para tudo, desde a formação da Terra até hoje, como um grande projeto cósmico. Bom, vamos falar que obra é essa. É o livro A Caminho da Luz, de 1938. E ele já nasce de um jeito bem particular. Foi psicografado, ou seja, escrito através da mediunidade do Chico Xavier, um dos médiuns mais conhecidos do Brasil, né? A autoria espiritual é atribuída a Emmanuel, seu guia. E a proposta do livro, olha, é ambiciosa. Recontar a história toda da civilização, mas com um olhar espírita. E para a gente ter uma ideia da dimensão dessa narrativa, tem uma citação do próprio Emmanuel, que é perfeita. Ele diz assim: "Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras." É disso que a gente está falando. A ideia é que existe um fio condutor, sabe? Um fio espiritual que amarra toda a nossa história. Então, como essa história se desenrola? Bom, nosso roteiro aqui vai seguir os pontos principais do livro. A gente vai passar por o projeto espiritual de um planeta, depois os exilados de uma estrela distante, aí as memórias de um paraíso perdido, as missões dos mundos antigos e, para fechar, a chegada do governador. Vamos lá então, começando pelo comecinho de tudo mesmo, a criação espiritual do nosso planeta. Primeiro ponto, o projeto espiritual de um planeta. O livro conta que por trás de todo esse plano existe uma espécie de conselho, é a comunidade de espíritos puros. Imagina só, um grupo de seres angélicos que são os responsáveis por todo o desenvolvimento do nosso sistema solar. Eles seriam tipo os grandes arquitetos do universo. E aqui vem uma das ideias mais fortes do livro. Quem faria parte dessa comunidade? Bom, segundo a obra, ninguém menos que Jesus Cristo. Ele é apresentado como o governador espiritual do nosso planeta, o divino escultor, aquele que, literalmente, teria esculpido a Terra a partir da matéria do cosmos. E essa formação do planeta não foi ao acaso, não. Foi um processo guiado. Olha só as etapas. Primeiro, a nebulosa, quando a Terra se solta daquela grande nuvem solar. Depois, a forja. O planeta era puro fogo, um laboratório de energias. Em seguida, a solidificação. Quando a crosta endurece, os oceanos aparecem. E, finalmente, o grande momento, a primeira vida. Um protoplasma que cobre tudo, carregando os germes sagrados da vida. Ok, o palco está pronto. Mas e os habitantes? Quem seriam os protagonistas dessa história? Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, exilados de uma estrela distante. E aqui a gente entra numa pergunta que intriga todo mundo, né? De onde vieram nossos ancestrais? De onde vieram as grandes civilizações? A resposta do livro é, bem, digamos que não é o que a gente aprende na escola. A resposta, segundo essa obra, não está aqui. Está lá fora. Mais especificamente, no sistema da estrela Capella, que fica a uns 42 anos-luz daqui. A história conta que um dos planetas de lá estava passando por uma grande transformação espiritual, uma espécie de salto evolutivo. E o que acontece nessa transição? Bom, milhões de espíritos que viviam lá, que eram muito avançados intelectualmente, mas ainda, digamos, rebeldes no coração, não estavam prontos para essa nova fase. E o que aconteceu com eles? Foram exilados. E o destino deles foi a nossa Terra, que na época era um planeta bem primitivo. Pensa neles não como prisioneiros, mas como imigrantes espirituais. Eles tinham uma missão, ajudar a Terra a evoluir e no processo evoluir também. E o mais incrível é que, segundo o livro, eles não foram simplesmente jogados aqui. Eles foram recebidos. Recebidos por Jesus, que prometeu que iria guiá-los e que, um dia, viria pessoalmente. E esses espíritos exilados seriam, então, a origem das chamadas raças adâmicas. Basicamente, os antepassados de todas as grandes civilizações. Agora, imagina só, ser exilado de um mundo super avançado para um planeta primitivo. Como isso afeta alguém? É o que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, Memórias de um Paraíso Perdido. Bom, quando esses espíritos de Capella começaram a reencarnar aqui na Terra, eles se organizaram em 4 grandes grupos, sabe? De acordo com as afinidades que eles já tinham entre si. E cada grupo desses deu origem a uma das grandes civilizações da antiguidade. O grupo ariano, a civilização do Egito,
o povo de Israel e as castas da Índia. E claro, eles sentiam uma saudade imensa de casa, daquele mundo avançado que deixaram para trás. E essa saudade, essa memória coletiva, segundo o livro, é a origem do mito do paraíso perdido. Aquela citação é perfeita. As tradições do paraíso perdido passaram de geração a geração até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Ou seja, a ideia de uma era de ouro que a gente perdeu seria, na verdade, uma lembrança de Capela. Beleza. Então, a origem é a mesma, mas e o destino? Cada um desses grupos tinha uma tarefa diferente. Vamos ver isso na quarta parte, Missões dos Mundos Antigos. Olha que interessante a diferença de foco entre eles. De um lado, o Egito. A grande motivação deles era essa dolorosa saudade dos céus. Por isso, eles se focaram totalmente na vida após a morte, o que resultou nas pirâmides, no culto aos mortos. Do outro lado, a Índia. A atitude deles era mais de resignação e esperança. Então eles mergulharam fundo na filosofia espiritual, o que nos deu os Vedas, por exemplo. Já o povo de Israel tinha uma missão muito específica e fundamental. A tarefa deles era, primeiro, apresentar ao mundo a ideia de um Deus único ou monoteísmo. Segundo, receber as leis divinas, ali com Moisés no Sinai. E terceiro, e talvez o mais importante, preparar o terreno para a chegada do Messias. O grande desafio deles, segundo o livro, seria lidar com o próprio orgulho e a sensação de serem um povo exclusivo. E o grupo ariano, que era considerado o mais rebelde de todos. A missão deles era bem diferente. Era uma missão de expansão, de se misturar. Eles tinham que se espalhar e se conectar com os povos que já eram nativos da Terra, os espíritos mais primitivos, para ajudar a elevá-los e, com isso, construir a base do que viriam a ser as civilizações da Europa. Então, Egito, Índia, Israel, arianos, todas essas peças, essas missões, estavam se encaixando para preparar o mundo para um grande evento. O que nos leva ao nosso último ponto, a chegada do governador. O livro mostra como durante séculos o terreno foi sendo preparado no mundo inteiro. Olha só, lá na China, figuras como Lao Tse e Confúcio. Na Índia, os ensinamentos de Krishna já apontavam para o Evangelho. Na Grécia, filósofos como Sócrates já falavam de virtudes que depois seriam centrais para o cristianismo. E claro, em Israel, gerações de profetas anunciando a vinda do Salvador. Era como se tudo estivesse conectado, apontando para a mesma direção. E tudo isso, todo esse preparo, culmina em uma única figura, a figura central de toda essa história. Essa citação do livro diz tudo. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Ou seja, a vinda de Jesus é vista aqui não só como um evento religioso. É o momento em que o próprio governador espiritual do planeta, aquele divino escultor lá do começo, lembra? Desce pessoalmente para entregar sua mensagem. É o ponto alto de todo esse plano cósmico que a gente acompanhou. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a história é mesmo essa jornada guiada a caminho da luz, como diz o título, o que essa visão significa para nós hoje? Qual seria o nosso próximo passo como humanidade? Qual é o nosso papel agora dentro desse grande plano cósmico?